Você que quer ter uma renda passiva em dólar, ter dividendos em dólar caindo na sua conta aí todos os meses, nesse vídeo eu vou te dar o caminho para você começar a investir lá no exterior e ter o seu patrimônio dolarizado e ainda ter os seus primeiros dividendos em dólar. E aqui já vai um ponto importante: quem deixa o like nesse vídeo recebe dividendos em dobro, a carteira rentabiliza mais, você ganha muito mais dividendos, então não esquece de deixar o like nesse vídeo aqui. Lá no exterior é uma classe muito grande de ativos, tem muita variedade para você investir e ter formas de dolarizar o seu patrimônio. Para você gerar dividendos, renda passiva em dólar, eu vou falar basicamente sobre duas classes de ativos aqui, que são ações e REITs. Se você não sabe o que é REITs, calma que daqui a pouquinho eu já vou falar um pouco mais sobre essa classe de ativos também. Sobre as ações, você tem ações de crescimento, você tem um grupo de ações que eles chamam de Dividend Aristocrats, Dividend Kings também. Mas antes de te falar sobre tudo isso, eu vou te dar o caminho para você começar a investir do jeito certo para você não precisar perder o seu tempo. Então, o primeiro passo é você abrir conta em uma corretora. Aproveita e deixa aqui no comentário se você quer que eu faça um vídeo falando sobre corretoras, um vídeo específico só sobre corretoras para você começar a investir lá fora e dolarizar o seu patrimônio, dolarizar a sua carteira. Tem muita corretora aqui no Brasil que dá para você já investir lá no exterior. Tem algumas corretoras e até bancos digitais que eles já têm até a função de Pix, ou seja, para você transferir o seu dinheiro, você vai lá, faz um Pix e cai geralmente no mesmo dia. Sim, já existe alguns bancos digitais e algumas corretoras que te possibilitam isso. Você tem aí a Nomad para investir lá fora. Você tem aí o próprio Banco Inter, que também hoje te possibilita de investir lá no exterior. E você tem uma corretora bem conhecida aí no mercado chamada Avenue, também é uma corretora bem confiável. Então você tem diversas opções hoje no mercado. E através dessas corretoras aí você já consegue investir em REITs, investir em ações, por exemplo, como a Google, como Microsoft, como McDonald's, como Coca-Cola, como a própria Disney. Então é através dessas corretoras que você vai ter acesso aos investimentos lá no exterior. E se você quiser aprender a investir, a analisar essas empresas lá no exterior, analisar as empresas aqui dentro também no Brasil de uma forma simples, investir em fundos imobiliários, renda fixa, tesouro direto, enfim, eu vou deixar o link do meu treinamento sobre investimentos aqui na descrição do vídeo, caso você tenha interesse. Depois que você abriu a conta em uma dessas corretoras que eu falei, ou bancos digitais que eu mencionei anteriormente, ou outro que você de repente escolheu, achou mais interessante, chegou a hora de você analisar a ação que você quer escolher, a estoque que você quer escolher, ou o REIT que você quer escolher. Tudo isso vai compor a sua carteira de investimentos lá no mercado americano. Dá para você utilizar o site Status Invest para você analisar REITs e analisar essas estoques também. Além das ações aqui no Brasil, você também consegue analisar as ações lá fora também através do site. E a estratégia que eu utilizo para selecionar as minhas ações é praticamente a mesma que eu utilizo para escolher as ações aqui dentro do Brasil. Claro que eu mudo algumas coisinhas também. E tem vídeo aqui no meu canal onde eu explico como você pode analisar uma estoque, como você pode analisar uma ação aqui no Brasil, utilizando a metodologia que eu uso. E você pode usar essas estratégias para analisar as ações aqui e analisar as ações lá fora também, para você escolher qual ação melhor vai compor aí a sua carteira de investimento. E um ponto muito importante antes de você começar a analisar suas ações aí é lembrar que as ações, tanto aqui como lá fora também, elas não distribuem dividendos todos os meses, mas dá para você selecionar empresas que pagam dividendos de forma trimestral. Por exemplo, você vai selecionar uma empresa aí que distribui dividendos em janeiro, março e maio. E depois você vai selecionar uma outra empresa que distribui dividendos em fevereiro, abril e junho, por exemplo. Então, se você for intercalando aí os meses, analisando, vendo quando as ações elas vão pagando os dividendos, então você vai ter dividendos aí pingando praticamente todos os meses, mas você vai ter que ser bem criterioso e escolher as ações que pagam aí nessa janela de tempo, porque aí sim você consegue fazer o dividendo pingar na sua conta praticamente todos os meses utilizando as ações, utilizando as estoques. E como eu já falei anteriormente, você tem ações de crescimento, mas você tem ações que eles chamam de Dividend Aristocrats. Guilherme, que raio que é isso? Isso significa que são ações que distribuíram dividendos por mais de 25 anos consecutivos sem
falhar nenhum ano. Isso significa que a ação foi distribuindo dividendos durante esses 25 anos sem falhar nenhuma vez. Então ela entra aí nessa lista de ações que distribuem dividendos. E tem a Dividend Kings também. Dividend Kings são ações que distribuíram dividendos por mais de 50 anos de forma consecutiva sem falhar. Ou seja, são empresas extremamente consolidadas no mercado, porque não é fácil você distribuir dividendos aí sem falhar todos os anos durante 25, durante mais de 50 anos. Então você já vai começar escolhendo ações perenes, ações com um risco mais baixo, ações que já estão consolidadas no mercado. Então essa lista aí, procurar por essa lista já vai te ajudar a escolher ações que são mais tranquilas para você começar a analisar, para você começar a investir também. E como sempre, para te ajudar, como eu sempre faço aqui no canal, vou deixar um vídeo aqui no card onde eu falo sobre as 6 maiores pagadoras de dividendos em dólar. Então depois dá uma olhadinha lá para você ter um parâmetro para começar a estudar sobre as stocks que pagam dividendos em dólar. Esse vídeo vai te ajudar bastante aí a ter um norte por onde começar. E um ponto muito importante para você que já vai começar a analisar essas ações, esses investimentos, essas stocks que pagam dividendos. Os dividendos que você vai receber aí dessas stocks, eles são tributados em 30%. Então, por exemplo, se você analisou uma empresa que te dá 10 dólares por ano em dividendos, então descontando o imposto ali de 30%, você vai receber 7 dólares por ano. Então a própria corretora já faz a coleta desses impostos, aí já sai a dedução, então você recebe na sua conta lá da corretora o dividendo líquido, que no caso aqui do exemplo seria de 7 dólares, tá? Mas é só de exemplo, só para você saber que já tem uma tributação embutida aí nos dividendos de 30%. Então você não precisa pagar nada. A própria corretora já faz os descontos ali dos seus dividendos, desses impostos que você tem que pagar, e ali na sua conta cai o dividendo líquido, o valor líquido. Então no nosso caso aqui seria de 7%. E agora vamos falar dos REITs, né? Os REITs, eles são muito parecidos com fundos imobiliários aqui que nós temos aqui no Brasil, mas são diferentes, tá? Os REITs, eles são empresas que estão ali no setor imobiliário, é totalmente diferente de fundos imobiliários. A grande maioria dos REITs, eles não distribuem dividendos todos os meses, é diferente dos fundos imobiliários que a grande maioria distribui dividendos todos os meses aqui no Brasil. Mas lá os REITs são um pouco diferentes, mas tem algumas exceções. Tem alguns REITs que pagam sim dividendos todos os meses. Por exemplo, o Realty Income, o Prologis, que é um dos maiores REITs de galpões logísticos. Inclusive, essa é uma outra grande vantagem de você investir em REITs, porque geralmente são empresas globalizadas, né? Por exemplo, essa Prologis, que é uma empresa de galpões logísticos, ela tem galpões logísticos espalhados em todo o mundo, inclusive tem galpões logísticos aqui no Brasil também. A Public Storage também é um outro REIT que distribui dividendos mensais. Então, você já tem aí ações, né, stocks que vão te pagar bons dividendos, e você também já tem REITs que vão te pagar aí bons dividendos em dólar todos os meses. Para te ajudar, para você não perder o seu tempo pesquisando qual REIT vai pagar dividendos todos os meses, qual REIT não paga, eu já fiz o trabalho árduo aí para você, já fui lá e pesquisei todos os REITs que pagam dividendos mensais para você começar a estudar do jeito certo, analisar, ver qual REIT faz sentido para colocar aí na sua carteira junto com as suas stocks, com as suas ações. Esse vídeo que está aparecendo aqui é só você clicar aqui e dar uma olhadinha e ver qual REIT faz mais sentido para você. Eu espero ter te ajudado de alguma forma com esse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque eu posto conteúdos novos toda semana que vai te ajudar aí na sua jornada como investidor, investir aqui dentro do Brasil, investir lá fora também. Te vejo aqui nesse vídeo.